Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. O Vasco fez o seu carnaval às avessas. Depois de estrear na Taça Rio, cercado das cinzas da derrota para o Macaé, o time se recuperou e venceu o Duque de Caxias pelo placar de 4-2. Será então que o sábado de carnaval foi na quarta-feira de cinza? Exatamente. Felipe, Anderson Martins, Bernardo e Dedé marcaram para a equipe vascaína. Somália e Ari marcaram para a equipe da Baixada. Já começamos de bate-pronto. Primeiro tempo com 3 gols de vantagem. Esse primeiro tempo mostrou que o Vasco tem muitas qualidades? Mostrou que tem algumas, né? O gol logo no começo do jogo com o Felipe, né? De pé direito. Pé direito, que é uma coisa raríssima. O Felipe mostrando categoria, batendo forte de pé direito, né? E o time com tranquilidade, até com uma boa disposição, né? Aliás, os dois times, né? O Vasco e o Caxias também, com boa disposição, às vezes de disposição até demais, e aí entra o que eu falei sobre a arbitragem, né? Que o árbitro também errou muitas vezes, né? Nas interpretações. Sim, também achei. Mas aí, o que acontece? As qualidades do Vasco foram que o Vasco fez um carnaval na defesa do Duque de Caxias, né? No primeiro tempo. Fez 1-0 com o Felipe, aí depois o segundo gol foi um cruzamento para a área que o Anderson Martins cabeceou de costas pro gol, que é difícil pra caramba. E um raro cruzamento no primeiro pau que deu certo, né? O cruzamento do Bernardo. Jogada ensaiada pelo Ricardo Gomes, hein? Jogada ensaiada, não foi de propósito no jogo. Não foi ao Léo, não. Isso. Aliás, falar nisso, uma das qualidades do Vasco é esse Bernardo. Esse Bernardo é bom jogador, desde os tempos do Cruzeiro que eu venho observando ele. Claro, o Bernardo merece ser titular? Ele já postulava e agora há um momento de uma oportunidade. Tem que ver aí com a continuação e também enfrentando um time de maior expressão, um clássico. Qual vai ser o comportamento dele? De repente ele pode, num clássico, ele pode se esconder. Então vamos testar o Bernardo. Porque ele é muito jovem também. Mas esse é um clássico da história, né? O Vasco da Gama contra Duque de Caxias são duas figuras históricas. Pois é. É verdade. Um clássico histórico. Agora, com relação brincadeiras à parte, com relação ao Bernardo, quando ele saiu, ele teve problemas estomacais, ele jogou no sacrifício. Quando ele saiu, entrou o Kaique. E, aliás, o gol dele foi uma grande jogada dele, né? O gol de Bernardo, o gol de Bernardo. Sofreu o pênalti e fez o gol, né? Exatamente. Agora o Bernardo caiu, entrou o Kaique, que mais uma vez entrou muito mal. Decepcionante. Aí aconteceu do Vasco, perdeu o meio de campo, o Felipe também cansou um pouco. E aconteceu aconteceu do Duque de Caxias fazer um gol logo no começo do segundo tempo. Foi mérito do Caxias ou foi dispersão vascaína? O primeiro gol do Caxias? Um pouco dos dois, né? 3-0, né? Principalmente mérito do Caxias, eu acho. Porque começou a pressionar mais, apareceu pro jogo. Aquela coisa, não desistiu, falou 3-0, perdido de 3, perdido de 6. Então vamos pra cima do Vasco, que a gente pode tentar aí alguma coisa. O Vasco ainda está se acertando. Então o Caxias não teve medo, assim, poxa, vamos fechar para não tomar goleada histórica aqui. Não teve vergonha, partiu para cima e conseguiu achar o gol. E além disso, o gol do Somália foi o Somália que se antecipou a defesa, não foi a defesa que falhou, não. Foi mérito realmente o Somália, aliás, um grande artilheiro, né? Oportunista, ele fez muitos gols também na Série B pelo Duque de Caxias e mais uma vez ele está se destacando nesse campeonato estadual. E aliás, o gol do Ari, que passe o Gilcimar, né? Gilcimar. Que passe do Gilcimar para ele. De calcanhar, né? Aliás, o time do Caxias fez 2 alterações e 2 jogadores que entraram muito bem. O Gilcimar entrou muito bem no ataque e o João entrou para fazer dupla com o Lennon. Aliás, não teve nenhuma bola do John pro Lennon, né, rapaz? Não, nem do Lennon pro John. Eu acho que eles ficaram com receio
das piadas em relação a esses nomes. Isso mostra, né, o excelente trabalho que eu considero um grande treinador, Valdemar Lemos. É verdade. Ele estreando, né? Infelizmente ele treinou a Cabo Friense, foi demitido, mas eu achei injusta a demissão dele do time da Cabo Friense, mas pelo menos ele agora está numa nova equipe. Agora, eu estou achando que o Vasco, vou perguntar para vocês, é um pouco polêmico o que eu vou dizer. Eu acho que o Vasco não sabe levar gol. O time leva um gol, mesmo que esteja com a vantagem que tiver, ele se sente disperso, ele começa a errar um monte de passes. Psicológico, né? Começa a ficar afobado, tanto que quase cedeu um empate depois de abrir 3 gols de vantagem. É verdade. Ainda mais com a expulsão do Anderson, né? Que de herói, né? Passou a quase vilão, né? Quase vilão. Aliás, Vinícius, o Juninho, né? Sofreu uma falta, né? Isso. O Juninho, no lance da falta, fez um carnaval na defesa vascaína, né? Um carnaval, um salseiro bonito lá. Só faltou o confete a serpentina. É verdade. Agora. Mas, realmente, eu concordo com você. Mas isso daí é um pouco de consequência dos resultados que o Vasco vem tendo no Campeonato Carioca, né? Derrota para o Boa Vista, derrota para o Nova Iguaçu, para o Resende. Lógico. Na hora ele para o Macaé. pesa, aquela coisa, será, caramba, de novo. A derrota para o Macaé foi assim, o time estava jogando bem, levou 1-0, cochilou completamente. Aí levou o 2-0. Agora o que está me chamando a atenção também no Vasco, embora não tenha feito gol, o Elton fez uma boa partida, o jogador está se revelando uma boa opção, melhor que o Marcel, que tinha sido contratado. O Elton ter voltado, um jogador raçudo, estava sempre disputando as jogadas lá, e deu inclusive 2 bons passos de calcanhar. Agora, perguntando para a mesa, assim, falando ainda de ataque do Vasco, que tal a estreia do Leandro? Regular. Ainda voltando de contusão, né? Ele estreando mesmo, né? A própria estreia é ele já é um jogador veterano, né? É um jogador veterano. Então dá pra gente dizer que foi regular. E a torcida vascaína está esperando outro Leandro, né? Leandro Chaparro. Quando será que ele vai estrear? Não vai ser contra o Botafogo. Não, né? Não vai ser contra o Botafogo. A previsão é para estrear já talvez contra lá do meio para o final da Taça Rio. Contra o Fluminense? Talvez. Ainda não está previsto. Agora, quem também se revelou também, uma grande surpresa, foi o Dedé, fazendo uma senhora cobrança de falta, hein? Que golaço do Dedé! Quando o Vasco estava levando sufoco, tomou o primeiro e o segundo gol, teve um jogador expulso, aí conseguiu uma excelente cobrança. Grande jogada do Felipe. Felipe está mostrando muita disposição, principalmente depois que o Vasco teve um jogador expulso. O Felipe jogou mais perto do ataque, quase como segundo atacante. Aí teve uma falta próxima da área, o Dedé fez aquela senhora cobrança. Lá Marcelinho Carioca. Disseram lá também Roberto Dinamite, mas eu acho que é um pouquinho de forçação de barra. Eu diria mais Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca e até um pouco Ronaldinho Gaúcho, né? Agora, Vinícius, você citou a arbitragem. Também achei complicada a arbitragem do jogo do Vasco com Caxias. O time do Caxias, principalmente, estava muito violento. Merecia-se o Anderson foi justamente expulso, mas pelo menos 1 ou 2 jogadores do Caxias deveriam levar um cartão vermelho. Estava muito violento, em especial no primeiro tempo, muito pontapé. E foi no segundo tempo que eles começaram a receber cartões amarelos e em sequência, né? Exatamente. Eu me lembro que em 4 minutos, 3 jogadores do Caxias receberam cartão amarelo, entendeu? Tá certo. Agora saindo do jogo, agora vamos para uma previsão do futuro. Diego Souza deve estrear contra o Botafogo. Ele tem vaga realmente nessa equipe do Vasco? Olha, não sei não, hein? Com o Bernardo jogando bem desse jeito. Vai sobrar pro Felipe, então? Não, vai sobrar pro Diego Souza. O Diego Souza, acho que ele pode começar no banco de reservas.
e entrando, né? Tem que botar as sandálias da humildade para ele. Sandálias da humildade, Diego Souza, acho difícil. Ele passou 2010 praticamente, né, assistindo, né? Ele não teve uma temporada muito pífia, né? Então é o momento dele começar de baixo, dele retornar, de galgar o seu espaço, porque ele é um grande jogador, já mostrou isso em outras oportunidades, para não ficar como aquela célebre frase que a gente já falou aqui várias vezes, né? Como aquela lista de ex-jogadores em atividade, para não ficar na lista. Ele não seria jogador de atividade, seria ex-jogador que é igual igual a casa de veraneio. Você fica muito feliz quando compra, mas você fica mais feliz ainda quando se desfaz. Adriano, vai entrar uma turminha aí, juntar. Uma turminha aí boa, né? O Vasco vai enfrentar o Madureira, o jogo em Volta Redonda. Que coisa esse negócio do Campeonato Carioca. Botar um time que é de Madureira para jogar em Volta Redonda... por exemplo, botar um Bangu e Flamengo para jogar em Macaé, o Madureira e Vasco para jogar em Volta Redonda é brincadeira, né? E o Ramon deve voltar. O Ramon tinha sido expulso contra o Macaé. Ramon deve voltar principalmente porque o Márcio Careca, mais uma vez, mostrando que não consegue se firmar no time vascaíno. O Ramon é muito melhor que ele, né? A verdade é essa. Sobre a questão dos estádios também, eu acho importante, mesmo que seja esquisito geograficamente, mas para poupar o gramado do Engenhão. Acho que é legal, para poupar o gramado do Engenhão, ter jogos alternativos em Macaé, jogos, né, no Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda, para poupar o gramado do Engenhão, que vai ter aí uma maratona em 2011 gigantesca, até 2012, né? Em meados de 2013 o Maracanã vai reabrir, mas o Engenhão ele vai ter uma maratona muito grande. Claro, Fábio, mas eu acho que seria melhor você tentar valorizar o estádio próprio. Assim, o Madureira tem Conselheiro Galvão, o Bangu tem Costa Bonita. Não tem um público para time grande, não tem um público necessário, mínimo, né, para comportar. Pois é, por que não modernizar, em vez de ficar só tendo esse tipo de alternativa? Eu não sei se ali tem espaço para ampliar. Ali em Conselheiro. Costa Bonita vai ter o projeto para 15 mil, já está certo. Vai. Prefeitura do Rio dando investimento. Mas por que não cria um segundo andar, por exemplo, o estádio de arquibancada? Exatamente. Não, Costa Bonita vai ter agora. Madureira não tem espaço. Madureira eu acho que não tem espaço. O que acontece nas Laranjeiras, não tem espaço para ampliar, por isso que o Fluminense... Não, para criar um segundo andar de arquibancadas, entendeu? Aí tem que ver. Tem que ver. Não é porque criar o segundo lugar, tem que ter a base, a estrutura atrás, para aumentar. Entendeu? Recado final, Vinícius. Atenção, Ricardo Gomes. Está na hora de acertar essa defesa, hein? Eu acho que, em cima do que o Vinícius falou, está na hora de equilibrar essa equipe mentalmente. Não pode ficar no vagalume como tem ficado ultimamente. Como disse o Ricardo Gomes, né? A segunda recuperação. Não pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta num estadual. Tá certo. E o meu recado final vai para a torcida vascaína, que de cara tem 2 títulos, na minha opinião. Nessa rodada foi o maior público, né? Foram praticamente 10 mil presentes em São Januário. Mesmo com diminuição do ingresso, mas a torcida foi lá, isso que importa. E também, gente, o 24 linhas. Opa. No YouTube, o Vasco é disparado os vídeos mais acessados no nosso debate bola 4 linhas. O Leandro Chaparro, no vídeo, quando a gente comentou dele, já são mais de 3 mil exibições, chegando para 4 mil exibições. E o Diego Souza também na semana passada, semana retrasada, antes do Carnaval, também com bastante exibição. O Vasco da Gama no 4 linhas ganhando. Também vou dar um recado para o ouvinte, o botafoguense, o tricolor, o rubro-negro, para chegar junto, porque o Vasco da Gama está goleando no 4 linhas do debate bola. É verdade. Ponto final? Ponto final.